Olá, alunos do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre literatura de cordel. Como uma tradição literária regional, a forma mais habitual da apresentação dos cordéis são os folhetos, que são pequenos livros com capas de estilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, daí que vem o nome de cordel. Nós podemos ver um exemplo aqui nas imagens do que seria a literatura de cordel. Essa animação mostra o que é a estilogravura, que mostra a literatura de cordel. Aqui nós temos também a ilustração da literatura de cordel. Os folhetos de cordel medem cerca de 12 por 16 centímetros. E como são folhas dobradas, tem número de páginas sempre múltiplos de 4. Sua capa é feita em estilogravura e apresenta ilustrações que remetem ao conteúdo de poemas. Então, aqui a gente tem a capa do poema, que tem um burro carregando o mundo nas costas e um homem com um violão. Isso ali está representando que o homem coloca peso para o burro carregar, enquanto ele não carrega nada, né? Aqui a gente consegue visualizar melhor essa capa. Atrás nós temos as casas, a carinha do burro, o burro parece que está sofrendo, né? A imagem é a capa de um poema de cordel. Observando apenas a ilustração, é possível saber sobre qual assunto vai tratar o texto? Então a gente já pode imaginar o burro carregando o mundo e o homem carregando o violão. O que será que vai trazer nesse texto? Será que vai falar alguma coisa sobre crueldade do homem com os animais? Vamos à leitura então. O burro é o ser humano. Acordei de madrugada e comecei a fazer risco, ou seja, eu comecei a escrever. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco, ou seja, pedir licença o mestre me ensinou e agora eu também vou fazer a minha poesia. Puxei pela memória para escrever essa história que chegou como um curisco, ou seja, chegou como um cavalo rápido. Andando pela cidade, vi uma carroça larga, cheia de areia e cimento, pensei na vida amarga e sofrimento. A tortura, como é a vida dura de um pobre burro de carne. Então ele começou a pensar em como é difícil a vida de um burro. Ao ver o burro cansado, perguntei no pensamento: como é que um homem pode causar tanto sofrimento? Como pode ser tão mal com esse pobre animal, coitado desse jumento? E fiquei ali parado, pensando na humanidade que, para se satisfazer, perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Então aqui, nesse poema, ele está falando a maldade que o ser humano tem para com os outros animais. Então o ser humano ele está dizendo que é o único que tem maldade. Olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém, mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém. Só o jumento cansado, olhando para o meu lado, como uma coisa do além. Então aqui o jumento conversou com ele. Uma das personagens do poema é o burro falante. Outro gênero textual que usa como recurso dar características humanas a animais é a fábula. Isso é chamada, essa figura de linguagem, quando um ser não humano utiliza características humanas, é a prosopopeia, também chamada de personificação. Quanto aos recursos utilizados em poemas de cordel, nós encontramos. Quanto ao tema, são temas diversos, trabalhados a partir de subjetividade e emoção. Quanto à linguagem, traços da oralidade, informalidade, coloquialismos, humor, ironia e sarcasmos. Quanto à sonoridade, métrica e rima. Quanto à estética, combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagens ou de ideias. Nesse vídeo falamos sobre literatura de cordel. Espero que vocês tenham gostado e até breve.